início, todas as nossas aulas, né, são gravadas e ficam ali disponíveis para vocês posteriormente no nosso Classroom. Lá na barra atividades, tem um tópico lá, vídeos aulas ao vivo. Esse vídeo estará lá disponível para vocês, assim como o slide da aula de hoje também, né? Também tem um tópico lá no Classroom, na barra atividades, slides das aulas, os slides de todas as aulas anteriores, estão lá. Os slides de hoje também vão ficar ali disponibilizados, tá? De material, de conteúdo, né? Ele está sempre disponível para vocês no Classroom, para vocês fazerem uma consulta posterior, caso seja necessário, caso queiram rever, né? Retomar, revisar a explicação que foi dada, né? Então, hoje, nós começamos a nossa terceira etapa, né? O nosso plano de negócios. Cada etapa, né, tem um prazo, uma data de entrega. Então, já por padrão, né, no início de cada uma das aulas, a gente revê o nosso calendário, né? Esse calendário já foi tratado no nosso contrato pedagógico, mas a gente pelo menos repassa, né, as fases aí, as datas de entrega. Claro que não substitui, né, o nosso vídeo do contrato pedagógico, que foi o primeiro dia de aula, né, onde a gente apresentou essa disciplina, né, explicamos todos os detalhes, né, em relação ao desenvolvimento do plano. Se alguém eventualmente ainda não assistiu, eu acredito que todo mundo já viu, né? Mas se alguém eventualmente, né, não participou do primeiro dia, não assistiu, ele está disponível ali no Classroom, na barra atividades, no tópico contrato pedagógico, né? Está lá o vídeo e está lá o nosso arquivo em PDF que foi utilizado naquela ocasião. Então, lembrando o nosso calendário. 10/8, a gente teve o início da etapa 1. Sempre no início de qualquer etapa, né? A primeira aula é o que fazer, como fazer, o passo a passo, as orientações de construção dessa etapa. Na segunda aula de cada etapa, no nosso caso aqui a segunda aula da etapa 1 foi no dia 12/8, né, na quinta-feira. Na segunda aula eu trago para vocês um arquivo, né, de um ano qualquer anterior, de um grupo aleatório, que entregou, né, essa etapa, para a gente discutir ali os erros mais comuns, mais frequentes, né, e que vocês, né, precisam estar atentos para não cometer também. Em geral, então, nessa segunda aula, né, que é na quinta-feira, sobre a etapa, a gente vai comparar, né, aquilo que foi feito ali, naquele arquivo que a gente está vendo, com as orientações que foram postas, né, na primeira aula da etapa. Inclusive, a correção, né, daquilo que foi entregue por vocês é assim também, né? Vocês entregaram a etapa, eu vou comparar com o que foi pedido, né, na primeira aula, quando a gente informou, né, o passo a passo, como fazer, né? E aí a etapa valia 2 pontos, entregue até o dia 14/8, entregue pelo líder, né? Depois de corrigido, atribuída a nota, o arquivo é devolvido para o líder, né? Com a nota e com as observações, com algum comentário, enfim, do grupo, tá? Na semana passada, nós tivemos 17/8, o início da etapa 2. De novo, né? É o início de uma etapa, então em relação à etapa 2, a gente fez todo o processo, né? O que fazer, como fazer, né? As orientações de construção dessa etapa, detalhadamente. Na quinta-feira, 19/8, a gente teve, então, uma aula em que a gente traz uma entrega de um ano anterior sobre essa etapa 2, para a gente comparar, discutir ali os erros mais comuns, mais frequentes, né, que acontecem na entrega dessa etapa, para que vocês também fiquem atentos e não cometam essas mesmas falhas na entrega de vocês. Vocês entregaram até 21/8, né? Eu já devolvi com nota para o líder do grupo. Você já tem já as notas. Eventualmente pode ter tido algum comentário lá, né, pedindo, olha, revejam a aula, né? Faltou coisa, alguma coisa nesse sentido. Já teve, eu acho que o grupo que já me devolveu, inclusive, né? Com correção a etapa 2. Hoje a gente inicia a etapa 3,
Então, a aula de terça-feira, né, é o que deve fazer, como fazer, as orientações de construção da etapa. Tá? Na quinta-feira, na próxima quinta agora, eu vou trazer uma entrega de um ano anterior, correspondente à etapa 3, para a gente analisar, né? Olha, a orientação da terça-feira foi tal coisa. Olha, nesse arquivo aqui está faltando isso. Não foi feito aquilo. Né? E aí, a gente tem uma boa dimensão, né, dos erros mais comuns que acontecem, para que vocês não façam a mesma coisa, né, na entrega de vocês. Tá? Vale 3 pontos. E aí, a entrega até o dia 28/8. Tá? Recebido o arquivo, vou fazer a correção, atribuir uma nota, eventualmente, se for necessário, vou colocar observações ali para o grupo dar uma olhada de novo, né? Porque daqui a pouco faltou alguma coisa, né? E aí o grupo precisa fazer uma revisão. Na última semana da N1, 31/8, nós vamos ter a etapa 4, de novo, né? Aquele o que fazer, como fazer, instruções e orientações de como construir a etapa. No dia 2/9, nós temos a finalização, vem então um arquivo de um ano anterior, uma entrega com erros e acertos, para a gente verificar esses erros mais comuns, e aí valendo 3 pontos, a entrega até o dia 4/9. Tá? Desse jeito, nós temos aí toda a pontuação da N1, né? São 10 pontos, 2 da etapa 1, 2 da etapa 2, 3 da etapa 3 e 3 da etapa 4, somados 10 pontos N1. A nossa média é N1 mais a N2 dividido por 2. O que é N2? A N2 é a apresentação final do plano de empresa, né? Do plano de negócio de vocês, do TCC de vocês. Essa apresentação ocorre no dia 9/9, tá? A gente conecta aí às 19 horas, vamos esperar até 19h15, 19h15 começa a apresentação do primeiro grupo. Né? Grupo 1, depois o grupo 2, 3, 4. Vamos ter aí 10 a 12 minutos para cada grupo apresentar, né? Em 10 slides, né? Aquilo que foi o seu projeto, né? Apresentar o seu projeto. Mas para apresentar aí no dia 9/9, tem que ter entregue a N2, né? A N2, previsão de entrega 5/9, às 23h59. Tá? A N2, como a gente viu lá no nosso contrato pedagógico, né? No primeiro dia de aula, a N2 é o roteiro final, já pronto, né? E os slides que vocês vão apresentar no dia 9. Então tem que fazer essa entrega até o dia 5, tá? Claro que o roteiro final, né? Tem lá a capa, folha de rosto, folha de aprovação, sumário, e depois é inserir, né, as 4 etapas da N1. Né? Esse é o roteiro final, né? Já ele completo, né, com todas as etapas num único arquivo. Né? Então, a entrega do roteiro final é relativamente simples. Né? E, claro, os slides. Né? Os slides vocês vão apresentar nesses 10 slides, com exceção do primeiro, né? Serão 11 slides. O primeiro é, né, o nome da empresa, né, o nome dos sócios, a apresentação inicial de vocês, para depois os 10 slides apresentando, então, né, toda a construção que vocês fizeram. Tá? Excepcionalmente, gente, no dia 3/9, tá, nós vamos ter uma aula na sexta-feira à noite. Por quê? Nós teríamos a aula, né, do dia 7/9, terça-feira. Mas como 7/9 é feriado, então a gente antecipa, tá? E excepcionalmente tem uma aula na sexta-feira, dia 3/9, à noite, então das 19 às 22 horas, com as orientações finais, tá? Orientações finais sobre a apresentação, né, a construção dos slides, tá? Algo bem direto, né? Bem tranquilo, mas que vocês precisam ter, enfim, alguns cuidados, né? Algumas orientações de como produzir esses slides, né? Umas recomendações sobre, né, a possibilidade de vocês ensaiarem, né, online aí, a apresentação de vocês, para não extrapolarem o tempo, né, e cumprirem com algumas coisas importantes nessa apresentação, tá? É uma apresentação relativamente importante em relação à média, né, porque vale 10 pontos, né, então pode ser bem significativo, né. Digamos que vocês ficaram com 10 na N1, né, e aí, claro, vão querer ficar com 10 na N2, né, para ficar com uma média final 10, né, nessa disciplina. Então, tem
essa significância, né? Vai deixar a média de vocês bem alta, né? E aí essas orientações finais no dia 13 e 9 são bem relevantes, muito importantes. Prometo para vocês que vai ser bem objetivo e breve, tá? No dia 13 e 9, na sexta-noite. Então são os aspectos gerais do nosso calendário. Já estamos aí da metade para o fim a partir de hoje, né? Com a etapa 3, né? Vocês sabem que a divisão da nossa aula é a primeira parte da aula, né? O conteúdo daquela etapa, intervalo de 15 minutos, depois chamada, depois da chamada, os grupos estão livres para se reunirem, né? Dividirem as tarefas, né? Em relação àquela etapa, começarem essa construção durante a aula, porque eu fico aqui conectado, né, com vocês até as 22 horas, nessa segunda parte da aula depois da chamada, porque já vão estar com tarefa dentro do seu grupo para fazer, pode surgir dúvida, pergunta, né? E aí é só chamar, a gente vai conversando, né, sobre as dúvidas que vocês vão ter, tá? Muito embora esse calendário a gente fale a respeito dele sempre no início de cada aula, pode ter surgido uma dúvida nova, uma pergunta que ainda não foi feita, então questiono vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao nosso calendário, gente? Como é que tá para vocês? Prof, eu queria saber como é que passou tão rápido essas semanas. É que é muita coisa assim para fazer, né? Aí passa rápido. Eu Nem olhando me fala, agora gente, entra em ali. desespero. Mas tu viu que com 8 integrantes vai muito rápido. Né? Com 8 pessoas fica bem leve de fazer, na verdade, né? Tem bastante coisa para fazer, né? Mas com 8 pessoas dividindo, fica bem tranquilo, assim, não fica pesado, né? Prof, Sim. eu queria saber mais ou menos o que tu tem de ideia pro slide, o que tu espera dele, porque eu ia começar já. Tá. Então, claro, as orientações gerais, mais pontuais, a gente vê no dia 13 e 9, mas uma expectativa, né, que vocês podem ter aí na produção dos slides, quem já quer começar, é pensar o seguinte: eu vou apresentar a minha empresa, tá? Uma empresa que eu quero colocar no mercado, quero fazer, né, essa empresa funcionar. E eu tenho que vender essa ideia, né? Como se a gente estivesse apresentando um projeto para alguém que vai investir nessa empresa. E aí eu tenho que convencer, né, pela construção que foi feita, que, olha, a gente tem todo um plano de marketing, a gente pensou nisso, pensou naquilo, né? O nosso produto tem essas e essas características, e convencendo, né, durante a apresentação, que sim, essa empresa, né, ela tem tudo para dar certo, né? Foi feita uma pesquisa, a gente viu o interesse dos clientes, né? Aí depois, claro, agora vai ter, na sequência, né, na etapa 4, já em seguida vai ter a parte contábil e financeira, então tem que também demonstrar isso, né? Financeiramente, olha, os custos serão tantos, né? A gente vai ter tanto de retorno, a empresa tende a gerar lucro, né? Ao longo do tempo. Às vezes no primeiro mês, segundo, terceiro, gera um pouco de prejuízo, porque está iniciando a empresa, uma expectativa de lucro, né? Enfim, nos aspectos gerais, assim, né? A ideia é vender, né? Para quem está assistindo, né? A ideia de negócio de vocês, convencer, né? Como se vocês estivessem conquistando um investidor, alguém que vai, né, comprar a ideia de vocês, eles não, tá aqui, vou investir, vamos fazer esse negócio acontecer. Em linhas gerais é isso, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Alguém mais? A gente gostaria de fazer alguma pergunta sobre o nosso calendário? Muito bem. Então vamos à nossa etapa 3, né? Etapa 3 já é a aula de número 5. E cada etapa, né, a gente já viu que correspondia a um capítulo, né? Lá na etapa 1, né, passando o resumo executivo, né, que é um elemento que a gente tem que voltar para ele depois no final, na etapa 1 tinha que fazer o capítulo 2, né? Capítulo 2 com seus subitens, né, do 2.1 ao 2.1. Na etapa 2, vocês tinham que fazer o capítulo 3, né? Capítulo 3 com seus subitens, né? Subitens
3.1, 3.2 e 3.3. Agora, na etapa 3, nós temos um outro capítulo do plano de negócio de vocês, né, do TCC de vocês, que é o plano de marketing. Né? O capítulo 4 é o plano de marketing, onde vocês, então, vão ter como subitens, tá? Os que vão do 4.1 até o 4.6, certo? Então, basicamente, né, nesse plano de marketing aqui são os 4 P's do marketing, né, mais uma análise ali, SWOT da empresa de vocês. Bom, já temos, né, visto aí que sempre que a gente abre um capítulo, nas etapas anteriores, a gente precisa fazer, né, um parágrafo introdutório para apresentar para o leitor o que vem, né, dentro desse capítulo. Tá? Então é isso. 4, plano de marketing, logo em seguida um parágrafo. Né? Apresenta-se a seguir, ou a empresa XYZ, né? Apresenta a seguir, enfim, a forma que vocês acharem melhor, sempre lembrando não utilizar a primeira pessoa, nós, ou apresentaremos, né? Tem que ser em nome da empresa, né? Em nome do plano, em nome do projeto, enfim. Tá? Então, a empresa que vai apresentar. O que a empresa vai apresentar? Os subitens. Quais são os subitens? Esses que estão aqui relacionados. Tá? Então, é isso que tem que ter nesse parágrafo. A empresa XYZ apresenta neste capítulo, né, o seu plano de marcha através da descrição dos principais produtos e serviços, as suas estratégias de preço, estratégias promocionais, e vai comentando, ou seja, vai elencando ali quais são os tópicos, né, em formato de texto de parágrafo. Tá? Feito esse primeiro parágrafo, aí sim começa os subitens, né? Já começa com o 4.1. Tá? 4.1, então, é o primeiro subitem deste capítulo do plano de marketing. Tá? Aqui é a descrição dos principais produtos e serviços. Claro que se a empresa for uma empresa de produtos, né, vai colocar principais produtos, se for serviços, principais serviços. E aqui fiquem atentos, né? É aquela lógica dos 4 P's do marketing, tá? Produto, preço, promoção, praça. São os 4 P's. No 4.1, qual é o P? É o produto, né? Aquilo que a empresa vai vender, tá? Aqui, gente, eu peço a vocês a mesma lógica. Um parágrafo introdutório, né? Sobre produto, a importância de uma empresa, né? Fazer a sua elaboração e descrição dos seus produtos, com vistas aí ao plano de marketing. Depois desse parágrafo, apresenta-se, quer dizer, né, no finalzinho do parágrafo vai colocar, apresenta-se a seguir, né, seus principais produtos. Quantos produtos vão apresentar aqui? Os 3 principais, tá? De 3 a 5, mas no mínimo 3. Os 3 principais produtos da empresa ou os 3 principais serviços prestados pela empresa, tá? Então, fiz o primeiro parágrafo falando, né, sobre a importância dentro do marketing, ter a descrição dos produtos, né? Enfim. Apresenta-se a seguir os principais produtos ou os 3 principais produtos. Logo a seguir, então, já vem uma imagem, né, do primeiro produto. Tá? Claro que sendo uma imagem, né, a gente tem que fazer aquela forma de identificação. Né? Todos os elementos não textuais, a gente tem que fazer o quê? Colocar o título, né, o nome, o número, e embaixo tem que colocar a fonte. Né? Então, se é o primeiro produto, eu vou colocar, né, imagem, tem que ver se tem sequência de imagens anteriores, né? Talvez seja imagem número 19 aqui, vamos chutar. Imagem 19, traço, primeiro produto, ou produto, né, da empresa XYZ, o nome do produto. Embaixo a imagem dele, tá? Embaixo da imagem do produto, fonte 2 pontos, né? E aí a origem de onde vocês tiraram essa imagem, tá? Aí embaixo da imagem desse primeiro produto, vocês vão descrever detalhadamente as características deste produto. Tá? Vocês vão falar do tamanho, da forma, né, dos diferentes sabores, cores, a embalagem, como é essa embalagem, né, se vai o logotipo da empresa, né, do que é feita essa embalagem, né, como esse produto, enfim, né, é fabricado. Se for um serviço, mesma coisa, você vai apresentar a imagem ali que representa a prestação daquele serviço, né? Embaixo da imagem, a descrição do serviço, como o serviço é prestado, como ele é feito, né? Após o primeiro, vem o segundo, a imagem 20, por exemplo, né?
Produto, né, nome do produto, imagem, fonte 2 pontos, a origem da imagem, embaixo a descrição detalhada deste outro produto, tá? Sempre considerando tudo aquilo que compõe o produto, as suas características, as suas atribuições, como o cliente pode utilizar esse produto, né? É quase um manual de uso, né, com os detalhes, todos os detalhes do produto, tá? Produto ou serviço, né? Os 3, no mínimo, tá? 3 principais produtos. Podendo até colocar até 5, né? Se vocês acharem, puxa, mas 5 seria o ideal, porque, né, só 3 não representa todo o faturamento da empresa. Aqueles 5 principais que vão puxar, né, somando tudo, são os principais faturamentos, né? Mas no mínimo 3, tá? Para ajudar vocês a pensarem um pouquinho, né? O que a gente pode falar de cada produto ali, naquele parágrafo, né? Que tem que escrever em detalhes cada produto. Eu coloquei aqui algumas dicas, tá? Para ajudar vocês a analisarem essa construção dos parágrafos de vocês para descrever cada produto, tá? Aqui no círculo em vermelho, né? Algumas coisas que a gente pode pensar, né? Então, coloquei lá o parágrafo introdutório, coloquei lá o primeiro produto e embaixo eu tenho que descrever esse produto. Então, eu posso pensar o que o cliente quer do meu produto, né? Para descrever nesse parágrafo, né? Então, eu descrevo ali, né, o que o meu produto satisfaz, né? E qual o problema que o meu produto resolve daquele cliente. Quais atributos, né, devem ter esse produto, né? Como ele pode ser usado. São coisas que me ajudam, são perguntas que me ajudam a pensar, né, no que eu vou descrever do meu produto, né, o que eu tenho que falar do meu produto. Qual é a aparência desse produto, a cor, né, a forma, a embalagem, o peso, o sabor, né, se for o caso, né, a forma de utilizar o produto, né. Isso tudo são elementos que ajudam vocês a pensarem, né. Em serviço é a mesma coisa, né, se for uma prestação de serviço, como é que o cliente utiliza, né, aquele serviço, né, como é que aquele serviço é prestado, como é que ele é realizado, né, as características da prestação daquele serviço. E aqui à esquerda, né, tem mais algumas perguntas que podem ajudar vocês a pensar, né, como é que eu vou descrever, então, o meu produto, tá? Então, são vários elementos. Está inserido aqui nesses slides, né, de dicas, mas lá, né, no nosso Classroom, lá na barra atividades, eu já tinha postado para vocês lá um tópico de materiais complementares, e aí entre aqueles materiais complementares lá, tem lá algum elemento do marketing, os 4 P's do marketing está lá inserido também, tá? Mas está aqui colocado para vocês. Então, gente, 4.1, parágrafo introdutório falando, né, sobre o item produto, né, dentro dos 4 P's do marketing, né, produto, né, importância de fazer a descrição do produto, enfim, apresenta-se a seguir os 3 principais produtos da empresa: imagem, descrição, imagem, descrição, imagem, descrição. Tá? Essa é a estrutura básica e as dicas aí para vocês construírem essas descrições. Sobre o 4.1, pessoal, como é que está para vocês? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo? Legal. Muito bem. Sendo assim, vamos para o 4.2, tá? Que são as estratégias de preço. A Tamires colocou no chat para ela, tá tranquilo por enquanto. Legal, Tamires. Então, no 4.2, gente, nas estratégias de preço, tem alguns parágrafos aí para vocês construírem, tá? Aqui nesse caso, são 5 parágrafos, né? Não tem nenhuma imagem para inserir, nenhuma tabela, enfim. Mas são 5 parágrafos para vocês construírem, né, essa estratégia, tá? Então, atenção. O primeiro parágrafo, né? Inclusive tá ali, né? Apresentar um conceito, definição de estratégia de preço. Então, segundo o autor fulano de tal, estratégia de preço é tal coisa, é importante por isso, por isso, por isso. Primeiro parágrafo do 5, tá? Segundo parágrafo, vocês vão falar sobre os concorrentes. Tá? Analisou-se, né, 3 concorrentes, concorrente A, concorrente B e concorrente C, né? Os preços praticados por esses concorrentes são, aí cita os preços praticados pelos concorrentes. Ponto.
Segundo parágrafo. Terceiro parágrafo. Clientes. Realizada a pesquisa de marketing, entre as perguntas, né, buscou-se identificar o nível de preços que os clientes desejam pagar pelo meu produto, pelo meu serviço, né? E esses preços ficaram na faixa de tanto até tanto. Ponto. Quarto parágrafo. A empresa de vocês, né, estima cobrar, né, por esse tipo de produto, né, ou por esses produtos, os preços que vão de tal a tal valor, né, ou pelo produto tal valor, pelo produto tal valor, ou por tal serviço tal valor. Ponto. Já temos 4 parágrafos. Né? Um com o autor, um falando dos concorrentes, um dos clientes e o outro uma estimativa de preço de vocês, dos preços que vocês desejariam praticar. E no quinto e último parágrafo, vocês vão fazer uma estratégia. Tá? Então, por exemplo, considerando que a faixa de preço dos clientes ficou em tanto, considerando que a faixa de preço dos concorrentes praticam é tanto, considerando que a nossa estimativa, né, apontada ficou na faixa de tanto, nossa estratégia será, né, eu estou falando aqui, estou usando o nosso, o meu, né, enfim, mas na hora de fazer o texto, tá, lembre que no texto não pode ter, tá? A linguagem coloquial a gente usa, né, mas no texto acadêmico não. Então, aí vocês vão falar a estratégia de vocês, analisando esses 3 elementos, tá? E analisando o tipo de produto de vocês, o tipo de mercado que vocês estão atuando. Então, diante disso, algumas coisas que vocês podem colocar como estratégia. Analisou preço concorrente, cliente e estimativa própria. Né? Se considera, então, que, primeiro exemplo, como o produto é de baixo valor agregado, né? Os clientes são muito sensíveis ao preço, né? Eventualmente nossa estimativa ficou acima, né, do esperado pelo mercado, então a estratégia é buscar, né, aproximar, né, o nosso preço estimado para o preço praticado pelo mercado, pelos concorrentes, ou para o preço esperado pelos clientes, porque os clientes são bem sensíveis ao preço. Né? Então vocês vão lembrar lá, né, do marketing ou da economia e mercado, né, das disciplinas do primeiro ciclo, sobre sensibilidade de preço, né, sobre elasticidade da demanda. Elasticidade da demanda é um tema de economia e mercado. E em alguns casos, né, o cliente é bem sensível ao preço. Por exemplo, né, se o preço, né, da pizza sobe, né, a tendência, se esse preço for, né, entendido como, né, excessivo, o cliente, né, vai acabar comprando hambúrguer, vai comprando X, cachorro-quente ou outra coisa, porque ele é sensível, né, para aquele tipo de produto, né, a uma variação de preço, né, relativamente baixa até, mas ele é sensível. Se o preço mudar muito, ele troca. Então, por isso, essa estratégia está sendo adotada. Né? Então, é um tipo de estratégia, tá? Porque se o produto de vocês ou o serviço de vocês for assim, né, o cliente é muito sensível ao preço, subir um pouquinho, né, ele vai comprar da concorrente. Então, claro que vocês têm que gastar essa estratégia aí, tá? Um segundo exemplo, meu produto, o meu serviço é um produto de alta qualidade, tem mais qualidade do que a concorrência, né? E foi visto ali que os clientes desejam pagar tanto, os concorrentes tanto, e eu estimei, né, a empresa XYZ estimou um preço mais elevado, mas justifica-se esse preço porque o produto é de maior qualidade, o cliente não é sensível ao preço, e mesmo sendo um pouco mais caro, né, o cliente vai vir a adquirir o produto de vocês ou o serviço de vocês, porque a qualidade ali é o mais importante, o cliente é menos sensível ao preço. Então temos aí uma segunda estratégia possível, né? Em função de 2, né, situações diferentes, tá? E isso é o quinto parágrafo, o último parágrafo que fecha, então, esse 4.2, tá, gente? Para ajudar um pouquinho aí nas construções desses parágrafos, eu deixo para vocês aqui também algumas questões para pensar, né? Na hora de falar do parágrafo do cliente, do parágrafo do concorrente, do parágrafo da estimativa de preço de vocês, nessa situação do último parágrafo lá,
sobre as estratégias, né? Pensando na sensibilidade do cliente ao preço ou não, a qualidade, enfim. Então, aqui no círculo amarelo, nós temos, por exemplo, né? Qual o valor oferecido pelo produto, né? Ou seja, a estimativa de preço de vocês, né? Que é um dos parágrafos. Já existem referências necessárias, ou seja, né? Os concorrentes, né? Os preços que os concorrentes estão praticando, né? O cliente é sensível ao preço, então, como eu estiver falando ali, né, do parágrafo dos clientes, eu posso citar, né? Se para aquele tipo de produto ou serviço, a variação de preço, né, pode fazer com que o cliente, né, saia da nossa base, né, e vá para a base do concorrente. Tá? E como nós somos comparados em relação aos concorrentes, né, como nós somos comparados pelos clientes em relação ao mercado, porque isso vai dar, né, diretamente essa estratégia, né? A gente precisa regular o preço para estar dentro do mercado, a gente pode estar com um preço um pouco maior, mas com uma qualidade maior, né, no serviço ou, né, no produto. E aí a direita aqui tem uma série de outras questões que vocês podem usar, né, para ajudar a pensar nesses parágrafos, tá? São 5. O primeiro deles é a definição, o segundo é determinado autor, o segundo é concorrente, o terceiro é o cliente, o quarto é a estimativa de preço de vocês, e o quinto é a estratégia em si, né? Como é que vai ficar? Vocês vão ficar mais próximos dos preços do mercado, um preço mais elevado, porque a justificativa de vocês, tá? Então, gente, nesse item 4.2, preço. Esse aqui tem um pouquinho mais de texto para fazer, né? São 5 parágrafos, mas é relativamente simples, né? Está bem definido, né? Cada parágrafo. Alguma dúvida, alguma pergunta que gostariam de fazer sobre esse 4.2, estratégia de preço? O Leonel colocou no chat ali tudo certo. Legal, Leonel. Muito bem. Se vocês não têm nenhuma dúvida, né? Vamos adiante aqui. Não esquecendo, quando vocês forem fazer lá o parágrafo dos consumidores, clientes de vocês já têm, né? Coisas que vocês podem buscar lá na pesquisa que vocês fizeram, né, na etapa anterior, né? Então, coloquei esse slide aqui para lembrar isso. Vocês já têm, né, esses valores lá que os clientes desejam pagar, está na pesquisa de vocês, tá? Quando vocês forem fazer o parágrafo a respeito dos concorrentes, vocês já têm, né? Um dos itens lá na tabela comparativa dos concorrentes era o preço, né? Então, vocês já têm isso aí. Ajuda a construir o parágrafo. E, claro, alguns podem pensar assim, ali na minha estimativa de preço, né, que é um dos parágrafos, eu preciso apresentar um cálculo, tá? Esse cálculo, gente, que é o PV, né, o preço de venda, vocês não precisam fazer agora, tá? No estratégia de preço, vocês vão apresentar ali uma estimativa, né? Quanto vocês desejariam, né, cobrar pelos produtos de vocês, pelos serviços de vocês. Não precisa, neste momento, tá, apresentar cálculo, tá? Às vezes quem já fez lá, né, no primeiro ciclo, economia e mercado, ou quem já fez no segundo ciclo, né, a administração financeira, vai lembrar dessa fórmula, né, e eventualmente pode pensar, então eu calculo e apresento o preço. Não precisa apresentar, né, o cálculo ali, tá? O cálculo de preço de venda vem só na etapa 4, tá? Agora, nesse item 4.2 aí, é uma estimativa de preço apenas, tá? Então não se preocupem em fazer esse cálculo, ele vem posteriormente na etapa 4. Então vamos ao item 4.3, estratégias promocionais. Aqui é importante lembrar, gente, desse conceito, né, de estratégia promocional, lá da nossa disciplina de primeiro ciclo, a administração de marketing, né? Eles fizeram lá um plano de marketing, né, no primeiro ciclo. Então vamos lembrar o que é uma estratégia promocional, né? Estratégia promocional não é promoção de preço, né? Dar desconto, por exemplo, né? A estratégia promocional, dentro do contexto dos 4 P's do marketing, é muito mais do que isso. A estratégia promocional é promover a marca, promover o nome da empresa, promover os produtos na mentalidade do público consumidor, tá? É isso, as estratégias promocionais. Onde eu vou estar, né, para que o meu público-alvo, meus clientes, me vejam, saibam que eu existo, a minha marca fique registrada na mentalidade do cliente, os meus produtos sejam lembrados.
Essas são as estratégias promocionais. Tá? Então, o meu cliente, né, usa transporte público, né, e passa pelas principais avenidas da cidade. Então, uma estratégia promocional para fixar na mentalidade do cliente. Né, a minha marca pode ser outdoor nas principais vias da cidade, né, porque ali vão passar milhares de pessoas, né, dia após dia, e toda vez que os clientes passarem por ali, eles vão ver no outdoor a minha marca, as minhas cores, o meu marketing, a minha empresa, os meus produtos. Isso é uma estratégia promocional. Estou promovendo a marca, promovendo o produto. Toda vez que o cliente pegar o celular, né, e for entrar numa rede social, no Facebook, no Instagram, né, vai estar lá aparecendo a minha empresa. Né. Eu vou ter uma página no Facebook, vou ter uma página no Instagram, né, e sempre que ele acessar essas redes sociais, né, eu posso ter lá, né, no Stories passando, né, alguma mensagem, passando, né, meus produtos, né, passando a minha empresa. Então, já tem mais um local, né, agora, né, não físico, em que os meus clientes estão sendo, né, constantemente estimulados sobre o meu produto, sobre a minha ideia de negócio. Aí o cliente, né, ele desceu do ônibus, desceu do trem, está chegando no trabalho, né, estacionou o carro, deixou o carro no estacionamento, saiu do estacionamento, né, tem alguém ali entregando um panfleto. Aí ele pega o panfleto, olha, vê a minha marca, o nome da minha empresa, os produtos que eu oferto, né, mais um contato, né, mais uma promoção da minha empresa, fixando na mentalidade desse público-alvo, né, fazendo com que, quando esse cliente lembrar que necessita daquele produto, lembrar que necessita daquele serviço, lembrar de qual empresa? Da minha. Né? E vá ser meu consumidor e vá aportar os seus recursos, né, na minha empresa, fazendo com que eu tenha faturamento. Tá? Vou ter um canal no YouTube, porque na hora do intervalo, né, o cliente abre lá, né, o aplicativo e vai assistir alguns vídeos. Né? Daqui a pouco eu tenho um canal da minha empresa no YouTube, daqui a pouco eu promovo, né, alguma mídia paga ali dentro do YouTube, né, enquanto ele está assistindo o vídeo, passa lá, né, um trailer da minha empresa, por exemplo, no meio, né, de algum vídeo correlato, né, ao meu tipo de produto, serviço, né, e eu tenho meu próprio canal também lá. Né, então, eu começo, né, a pensar, né, das diversas maneiras pelas quais a minha marca vai ficar registrada nessa mentalidade, né, na mentalidade do consumidor. Tá? Isso são as estratégias promocionais, é isso que vocês vão apresentar aqui no 4.3. Tá? Claro, agora, de uma forma estruturada. Primeiro, parágrafo introdutório com o conceito de um determinado autor. Né? Segundo o autor fulano de tal, as estratégias promocionais são importantes, por isso, elas servem para isso, servem para aquilo, ponto. Fizeram o primeiro parágrafo falando sobre essas estratégias promocionais. Aí abaixo, né, vocês vão colocar, né, a primeira imagem, né, de uma das estratégias promocionais de vocês. Tá? Mas a primeira imagem é o template lá, a tela inicial do Instagram da empresa de vocês. Tá? E aqui, dentre as estratégias promocionais que vocês vão escolher, né, não deixem de fora, né, uma estratégia física e uma estratégia digital, tá? Tem que ter essa divisão, né? São 6 estratégias, né? Mas entre as 5 e 6, algumas têm que ser digitais, outras físicas, tá? Não vamos escolher só um tipo, né? Então, template da tela inicial do Instagram da empresa de vocês. O template é uma imagem, né, da tela inicial do Instagram da empresa. Então, em cima vai imagem número tal, né? Instagram da empresa XYZ. Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, que vocês criaram, né, aquela tela do Instagram. E embaixo, vocês vão falar ali os objetivos, né, o que vocês querem, né? Como é que vocês vão atingir os clientes de vocês com essa estratégia, né, promocional lá no Instagram, tá? Criar stories, postagens, né? Enfim, para levar a marca, o nome da empresa de vocês, os produtos de vocês aos clientes que acessam ali. Logo abaixo, imagem, número tal, estratégia promocional, outdoor, por exemplo. Né? Por exemplo, a imagem de um outdoor que vocês pretendem colocar, né, nas principais vias da cidade, por exemplo. Aí, fonte 2 pontos, autoria própria, vocês que montaram esse outdoor, expliquem ali, né, descrevam essa estratégia. Né? A estratégia de colocar os outdoors, né, nas principais vias
da cidade, onde transitam os clientes, por tal e tal motivo. Tá? Próxima estratégia, panfleto, explica, enfim. Próxima estratégia, flyer. Próxima estratégia, né? E vão falando das estratégias promocionais de vocês, tá? Mídias sociais, estratégias físicas, todas elas que vocês podem pôr aqui, tá? No mínimo, gente, aqui como estratégia promocional, né? Coloquem no mínimo aí 5 estratégias promocionais, tá? Dividindo aí entre algumas estratégias digitais e outras estratégias físicas, certo? Nessa divisão, tá? Parágrafo introdutório, um determinado autor falando sobre o que é estratégia promocional, depois, né, a imagem, né, da primeira estratégia, identificada, né, com título e fonte, embaixo, né, a justificativa, por que vocês estão utilizando com a estratégia, como é que ela vai acontecer, como é que vocês vão fazer ela acontecer, depois a próxima sempre com a descrição, né, de como vai acontecer essa estratégia embaixo de cada imagem, tá? Esse é o 4.3. E para ajudar vocês a pensarem, né, nessa descrição de como vocês vão promover a marca, né, e pensar nessas estratégias, também temos aqui algumas perguntas para vocês pensarem, né, e ajudar nessa construção desse item, tá? Aqui no círculo verde nós temos, né, onde você vai anunciar o seu produto, que a ideia o que é? Fixar na mentalidade do consumidor o meu produto. Quando ele pensar em comprar, adquirir, o meu produto está na mentalidade dele, ele vê constantemente o meu produto. É outdoor, é banner, é flyer, é panfleto, né? É mídia social, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, né? Então, todas aquelas que vocês acharem importantes e interessantes. Qual o melhor momento para promover? Vocês podem pensar nisso também, né? O melhor momento para promover. Pode ser que alguma estratégia ou outra tenha momentos distintos para serem utilizadas, né? Alguma estratégia pode ser no momento do lançamento do produto, outra estratégia pode ser contínua, né? Então vocês podem falar e especificar, né, nas estratégias de vocês qual que vai ser constante, qual que vai ser, né, pontual, tá? Pode ser que aconteça algumas situações assim. O padrão de mercado, né, o tipo de produtos de vocês, né, ou seja, existe algum tipo de padrão já estabelecido, né, para a promoção da marca, e aí vocês vão seguir essa mesma tendência do mercado, né? Vou ter promotoras, né, dentro do supermercado, de grandes redes, se no meu caso, né, no caso do meu produto for assim, né, a inserção dele é em grandes redes, então vou ter também promotoras de venda dentro, né, cuidando ali, né, da organização dos meus produtos dentro dessas lojas. Então pode ser uma outra estratégia também, né. Posso ter estratégia de degustação, que é uma outra coisa que é menos falada, né, mas para alguns tipos de produtos se faz, né, degustação, não só para produto, né, do gênero alimentício, mas a gente tem degustação sim para serviços também, né? Às vezes a gente tem isso. A própria Netflix é um exemplo disso, né? É uma degustação lá de tantos dias, né? Se quiser cancelar, eles não te cobram nada, por exemplo, né? A Prime Video, Disney Plus, por exemplo, né, são empresas digitais e que dão degustação para o cliente. Então, não é só aquela empresa de supermercado que a gente vai lá e tem alguma degustação, por exemplo, né? Então, são estratégias para conquistar, né, e para promover a marca aí junto aos clientes, tá? Então, ficam essas dicas aí para vocês. Então, em relação à promoção da marca, gente, estratégia de promoção, alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou tranquilo? Tudo certo, professor. Certo, Isai. Obrigado. Ok, gente. Então vamos ao nosso item 4.4, estrutura de comercialização. Tá? Aqui nesse tópico, estrutura de comercialização, a gente está falando nos canais de distribuição, tá? Na forma pela qual vocês vão fazer o produto de vocês chegar até o cliente final, ou na forma pela qual, né, vocês vão fazer o serviço de vocês chegar ao seu cliente. Tá? Então, um parágrafo introdutório sobre, né, um determinado autor falando, né, a importância dos canais de distribuição, o que são canais de distribuição, e depois vocês vão falar a respeito dos canais de vocês. Tá? Então, claro, dependendo da característica do produto, da característica do serviço, né, como vocês atuam, que produto é esse, os canais de distribuição podem ser bem diferentes. Tá? Mas aí, gente, pelo menos 2 tipos de canais, né,
vai ter sempre para qualquer tipo de empresa, tá? Então, no mínimo 2 canais vocês têm que falar. Então, no mínimo teria o parágrafo introdutório, um parágrafo sobre um tipo de canal e um outro parágrafo sobre um segundo tipo de canal de distribuição, tá? De como o serviço de vocês é levado, né, até o cliente final, o produto de vocês é levado até o cliente final, tá? Então, alguns exemplos, né? Eu posso ter vendedores internos, né? Pode ser uma loja de vestuário, tem meus vendedores lá. Pode ser, né, um restaurante, eu tenho lá a forma de atendimento interna dentro do restaurante. Eu vou falar do tamanho da minha equipe, essa venda ocorre, né, dentro da loja. Eu posso ter vendedores externos, né, e eu posso relatar como isso acontece. Tá? Eu posso ter, e certamente ocorrerá, né, independente do tipo de serviço e produto, né, alguma forma do cliente fazer a aquisição do meu produto, do meu serviço, através de um aplicativo, através de um site da empresa, através de uma rede social da empresa. Então, eu posso demonstrar aqui esse canal de distribuição digital, né? O cliente acessa o site, escolhe o produto, é encaminhado lá para o carrinho de compras, os produtos que ele quer, escolhe a forma de entrega, escolhe a empresa de logística, o preço, né? Que às vezes é distinto, dependendo da empresa de logística que ele escolhe, faz o fechamento da compra, após o fechamento da compra, né? Essa informação vai para o estoque faz separação, né? Faz o envio para o cliente final e o prazo de recebimento na sua casa, tanto disso. Então, eu tenho sim como fazer, né, pelo menos 2 canais, né, um canal físico e um canal digital, ou então até 2 canais digitais diferentes, né, que pode acontecer da minha prestação de serviço ou da venda do meu produto ser somente pela internet, né, não tem atendimento em loja, e eu posso ter um canal digital, por exemplo, né, de atendimento no aplicativo, um outro no site, um outro numa rede social, e a gente tem aí pelo menos, né, 2 descrições de canais de distribuição distintos, tá? Para ajudar vocês a pensarem aqui, né, nesses canais de distribuição, também tenho as dicas, tá? Precisam fazer a colocação do produto, do serviço de vocês no mercado, tá? Então, algumas coisas que ajudam a pensar e construir esses parágrafos. Onde o público costuma procurar os produtos e serviços de vocês? Em loja física, em loja online? Bom, aí já me, né, identifico que eu vou ter realmente, né, um parágrafo falando sobre canal de distribuição físico e canal de distribuição digital, né? No caso dos estabelecimentos físicos, né, o ponto de venda de vocês, podem fazer a descrição de como essa venda ocorre lá. No caso das lojas virtuais, né, quais são, né, esses meios digitais que vocês ofertam? E-commerce, rede social, né? E aí descreve como ocorre essa venda, né? Como cliente, qual é o passo a passo que ele tem que fazer lá para fazer a aquisição do produto de vocês, a aquisição do serviço, tá? Então, gente, fica essas dicas aqui, vão ser bem importantes também para vocês construírem esses parágrafos. Mas, basicamente, né, um sobre um autor, falando sobre canais de distribuição, depois outros 2 parágrafos, né, falando de 2 tipos diferentes aí de canais de distribuição que vocês utilizam, né, para atender os clientes de vocês, tá? Dúvidas, perguntas neste? Esse é mais tranquilo, né? Tem menos parágrafo para fazer. Muito bem, se ninguém se pronuncia aí com dúvidas, a gente vai adiante, então, para o próximo, o 4.5. 4.5, gente, é a localização do negócio de vocês, tá? Vocês já construíram na etapa anterior, né? Lá, colocar o endereço, enfim, né? Tinham que fazer lá a justificativa da escolha do local, tá? Essas informações vocês trazem para cá agora, com o diferencial de que agora, nesse item 4.5, vocês vão inserir a imagem, né, no mapa onde está localizada a empresa de vocês, tá? Então, o parágrafo introdutório aqui, né, é identificar a melhor localização para a empresa de vocês, tá? Colocando o endereço que vocês escolheram e colocando as justificativas, tá? Por que aquele local foi escolhido, né? Os motivos. Embaixo, né, vai a imagem, né? Depois desse parágrafo, embaixo, então vai a imagem do mapa, tá? Onde vai estar localizada a empresa de vocês, na cidade que foi escolhida, apresentando lá, né, o ping, né? A posição geográfica da empresa.
Não esquecendo, é um elemento não textual, a imagem, né? Então, imagem, número tal, mapa da localização da empresa, né? De vocês, o nome da empresa. Embaixo da imagem, fonte 2 pontos, a imagem do Google Maps, né? Vou colocar a fonte 2 pontos, Google Maps 2021, tá? E aí fechou, né? Aqui esse localização do negócio. Não esqueçam, gente, tem que justificar o motivo da escolha, tá? Se alguém não fez essa justificativa ainda, não esqueça. Como vocês podem fazer essa justificativa? Né? Pela infraestrutura, daqui a pouco vocês podem colocar a infraestrutura daquele bairro, né, ou daquela região é importante, ajuda, né, ao escoamento da produção, ao recebimento das matérias-primas, né, fica próximo de aeroporto, fica próximo das principais vias e BRs, né, da cidade, enfim, do estado, né? Facilita o acesso a clientes, fornecedores, por algum motivo, né? Se eu resolvi colocar minha empresa dentro de um shopping, por exemplo, né? Bom, isso vai me trazer algumas justificativas, né? O poder aquisitivo daquele público que ali se coloca, o tipo de produto que ele geralmente consome, né? E por isso eu resolvi colocar naquele local. Né? Eu resolvi colocar no centro da cidade, em tal rua, em tal avenida, né? Foi por causa do preço, né? O aluguel ou a aquisição daquele imóvel naquela região ali, né? É atrativo. Então vocês têm que trazer e construir essas justificativas aqui, tá? Muito bem. Então, esse item 4.5, tá? Um parágrafo introdutório, né? Falando a localização, a justificativa do porquê que escolheram aquele local, apresenta a imagem, né? Devidamente identificada, né? Com o título dela e fonte 2 pontos, tá? Esse aqui é bem breve, bem curtinho, né? 4.5, localização do negócio. Espero que dê tempo da gente terminar, né, toda a explicação aqui dessa etapa, porque começou a chover bem forte aqui no meu bairro, né? Não sei se vocês já até não devem ter ouvido aqui, né? O barulho da chuva está bem forte. Mas vamos adiante aqui. Último Professor, item. Sim. tu vai dar, tipo, um slide explicando cada um com, tipo, os antigos que já fizeram? Desculpa, Alessandra, não consegui ouvir a tua fala, ficou bem baixinho. Vai fazer aqueles que tu fez antes, que tu botava um que já tava meio que pronto, antigo, pra gente ver? Isso é na aula da quinta-feira. Sempre na quinta-feira, a segunda aula de cada etapa, a gente apresenta um trabalho anterior para a gente comentar e ver os erros mais comuns. É sempre na segunda aula de cada etapa. Hoje é a primeira aula, né? A gente passa o passo a passo da construção dela. Depois, na quinta-feira, tem essa outra aula com os erros mais comuns aí de um trabalho anterior. Tá, Alessandra? Tá, obrigada. Nada. É sempre assim, tá? A gente foi assim na etapa 1, né? A aula da terça, a gente explicou o passo a passo como fazer. Na aula da quinta, a gente traz um trabalho com os erros mais comuns para a gente comentar. Na etapa 2, na aula da terça, foi o passo a passo de como fazer. Na aula da quinta, a segunda aula daquela etapa, eu trouxe um trabalho com os erros mais comuns para a gente comentar. Etapa 3, estamos fazendo isso, né? A aula de hoje, terça-feira, é o início da etapa, é o passo a passo como fazer. Na aula da quinta, vem então um arquivo entregue em ano anterior para a gente comentar os erros mais comuns. Será assim da mesma forma, né? Lá na etapa 4. Na aula da terça, passo a passo como fazer. Na aula da quinta, um arquivo com entrega do ano anterior, com os erros mais comuns, né? Que ocorreram, tá? Sempre assim, tá? Que nem a gente comentou agora há pouco ali no nosso calendário, logo no início da aula de hoje, né? A gente explicou como é que acontece, né? Todas as aulas, então é sempre na quinta-feira, tá? Na quinta-feira a gente sempre tem um arquivo aí com os erros mais comuns. Eu acho sempre interessante, né? Para vocês ficarem também bem preparados, né? Para fazer a entrega de vocês sem cometer aquelas falhas, né? São corriqueiras, né? Acontecem ano após ano, né? E aí acredito que seja bem útil, né? Para vocês. Está gravado, né? Das semanas anteriores, então a aula da quinta-feira, lá da etapa 1, né? Os erros mais comuns estão lá naquela aula, né? Foi a aula 2, né? Depois a gente teve, na etapa 2, né? A aula da quinta-feira, que foi a aula 4, né? Está lá naquela aula 4 os erros mais comuns da etapa 2.
né? Da etapa 3, né, a aula da quinta vai ser a aula 6, vai estar gravado naquela aula 6, então as gravações anteriores estão lá, né? E essa da quinta-feira, né, quando ocorrer também vai ficar disponível para vocês sempre que quiserem rever, tá? Então foi importante aí a dúvida da Alessandra, né, para a gente relembrar esse formato aí que foi definido nas nossas aulas, né? Muito bem. 4.6, matriz SWOT, é o último item, né, desse capítulo 4, que é a nossa etapa 3. É a avaliação estratégica da empresa, né? Claro, fazem um parágrafo introdutório aqui, né, para depois fazer o quadro da SWOT. O que vai nesse parágrafo introdutório, né? Podem utilizar um autor, né? Segundo determinado autor, a matriz SWOT é isso, né? É importante por tal e tal coisa. Tá? Então, faça um parágrafo introdutório, né? Do que é a teoria disso, né? Sobre a matriz SWOT, para que ela serve? Né? Aí, depois desse parágrafo, vocês vão apresentar o quadro de vocês, tá? Então, vai ser o quadro número tal, tem que ver a sequência, né? O número que vai ficar aqui, você já tem quadros anteriores, né? Então, provavelmente esse quadro aqui vai ser o número 10, 12, 15, tem que ver aí a sequência de vocês. A análise SWOT da empresa XYZ, o nome da empresa de vocês, apresenta o quadro, e embaixo do quadro, fonte 2 pontos. Quem é que é o autor desse quadro aqui? São os construtores aí, né? Do trabalho. Então, é autoria própria, né? São vocês que fizeram, tá? No quadro SWOT, não é uma novidade para vocês, porque lá no primeiro ciclo, né, vocês já aprenderam a usar, né, já fizeram a disciplina de planejamento estratégico, SM, né, geralmente são essas disciplinas que a gente vê e aprende a utilizar a SWOT, depois na administração de marketing também usa, né, então, vocês pelo menos em 2 disciplinas, né, já fizeram uso aí da análise SWOT. Mas vamos relembrar, né, a composição dela. A análise SWOT é dividida, né, em 2 grandes campos, que são fatores internos e externos, né. O que são os fatores internos? Os fatores internos são aqueles que a empresa tem gestão direta, ou seja, ela pode tomar decisões, né, diretamente sobre aqueles elementos. Tá? Então, nós vamos ter nos fatores internos que a empresa pode gerir diretamente as suas forças internas, né, e as fraquezas que ela detém, né, as fraquezas internas da empresa. Os fatores externos são aqueles elementos que estão fora da empresa e que ela não tem gestão direta. Elas acontecem, né, independente da sua decisão, independente da sua vontade. Então, nos fatores externos, a gente tem oportunidades e tem ameaças. Tá? Então, em geral, né, internamente a empresa tem os seus funcionários, né, ela tem o seu conhecimento, a sua tecnologia, o seu maquinário, a sua matéria-prima, né, enfim. Externamente, o que tem, né? Externamente tem os concorrentes, tem os clientes, tem os fornecedores, né? Tem o meio ambiente, tem a economia, tem a política, tem o câmbio, uma série de coisas que estão lá fora, né, da empresa, que ela é afetada, mas não tem gestão direta. Tá? Essa é a grande diferença aí entre fatores internos e externos. Então, vocês vão ter que fazer uma análise, né, nesse sentido, olhando os fatores internos da empresa, elencando 4 tópicos, 4 forças e 4 fraquezas, tá? Internamente. E olhando os fatores externos, vocês vão elencar 4 tópicos, tá? 4 oportunidades e também 4 ameaças que a empresa de vocês pode sofrer, tá? Um exemplo de forças, fatores internos, né? Uma coisa que é interna da empresa que pode ser uma força da empresa, né? Equipe de trabalhadores bem qualificado, bem treinado. Né? É um exemplo. Então, são 4, né? Esse é um exemplo, né? Mais 3 fecha as 4 forças. Fraquezas, né? Exemplo, pouco conhecimento dos sócios na área de atuação, né? Que foi escolhida a empresa. E aí coloca mais 3 aqui e completa 4 fraquezas. Oportunidades, fatores externos. A empresa, né, enxerga, né, como uma possível oportunidade, né, uma expansão de mercado, né? Abrir filiais em outros estados, então pode ser uma oportunidade. Coloca mais 3, tem 4. Ameaças. Né? Se a empresa, por exemplo, né, compra matéria-prima importada, né? Então, uma ameaça pode ser, né, a elevação do preço do dólar, né, alteração cambial, eu coloco mais 3, fecho 4 ameaças. Tá? Então, essa é a nossa análise SWOT. É um item também bem curtinho, né? É só um parágrafo inicial ali,
e análise nesse quadro, né, 4.6. E aí fechamos, né, a etapa 3, tá? Onde a gente falou hoje, agora, né, o passo a passo, o como fazer, né, as orientações de construção dessa etapa. Tá? Todos os detalhes que não podem faltar, né, como deve ser feito cada um dos tópicos, tá? Devidamente orientados. Nós vamos fazer, então, agora um intervalo, aí depois do intervalo chamada, depois da chamada, os grupos, então, se reúnem para dividir as tarefas, né? Quem vai ficar com 4.6, quem vai ficar com 4.4, 4. Enfim, né? E aí eu fico aqui na conexão para atender, né, nesse segundo momento da aula, até às 22 horas, as dúvidas que vão surgindo, né, as perguntas de vocês enquanto estão construindo, né, esses itens, certo? Lembrando, né, como a pergunta da Alessandra, né, lembrando que na quinta-feira a gente continua a etapa 2, a etapa 3, né, aí numa outra perspectiva, né, a gente traz um trabalho entregue no ano anterior para a gente analisar os erros mais comuns cometidos, né, nesta etapa, tá? Podemos fazer o nosso intervalo, gente, se vocês querem fazer alguma dúvida, alguma pergunta? Sor, antes de. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Ali no subitem 4.1 tem a observação. Como é que faz aquelas observações? No 4.1 tem observações, deixa eu voltar lá. É para atuação no mercado. Observações. Onde É que eu tô na exatamente? apostila. Tá sim, prof. Ó. Deverão verificar se há regulamentos ou exigências oficiais a serem atendidos, tipo vigilância sanitária, laudos técnicos, normas técnicas, legislações específicas para atuação no mercado. Tá. Isso poderia estar na descrição do produto de vocês, caso fosse um produto alimentício, mas se eu não me engano, acho que a turma de vocês não tem nenhuma necessidade de atendimento à vigilância sanitária, pelo que eu me lembro, assim, né? Então não é preciso fazer essa parte. Não, só aquilo que foi descrito aqui, né? Tá? Tá bom. E ali Acredito na. que acho que nenhum de vocês é restaurante, nem lancheria, nem nada nesse sentido, pelo que eu me lembro da turma de vocês. Então não teria nada em relação à vigilância sanitária a princípio, né? Tá. E ali na 4.2 não precisa de imagens, é só fazer os parágrafos. Na 4.2 não precisa de imagens, tá? Só realmente os parágrafos sobre as estratégias de preço de vocês, tá? Tá bom, obrigado, prof. Eu que Ô, agradeço a Sor, pergunta. Sim, pode falar. deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na 4.4, se a gente colocar que os produtos eles são vendidos por app, se esses app for iFood, por exemplo, a gente precisa colocar o nome ou a gente pode colocar só por app? Coloca o nome, descreve, né, como é que acontece esse processo, tá? Tá. A depender, né, se for iFood, se for Uber Eats, se for Rappi, às vezes tem umas pequenas diferenças nessa relação, né, de entrega, como é que ela acontece, né, os percentuais que vocês vão pagar, os percentuais que ficam, né, para o aplicativo, altera, né, essa forma de E a gente comercialização. precisa colocar isso, então, quanto que fica por aplicativo, essas coisas, precisa constar. Isso, dá uma detalhada nisso ali, tá? Tá bom, então. Obrigada. Certo? Obrigado. Alguém mais, gente? Tranquilo. Aí vamos fazer o nosso intervalo, então. Na volta do intervalo chamado, e claro, né? Precisando também, né? Na volta do intervalo tem segundo momento, né? Para dúvidas, perguntas. Talvez aconteçam mais, né? Dúvidas, perguntas no momento da construção, quando vocês começam a digitar, começam a fazer, né? Às vezes vem mais dúvidas, né? Então, a gente tem esse segundo momento justamente para isso, tá? Então, depois de responder a chamada, né? Não deixem, sempre que necessário for, não deixem de participar, né? De chamar aqui e fazer as suas dúvidas, tá? Então, agora são 8h10, 15 minutos, 8h25. A gente retorna para a nossa chamada, então. E aí os grupos se reúnem, né? Dividindo suas tarefas.
É 15 minutinhos, não dá tempo de jantar, mais um lanche dá tempo de vocês fazerem, né? Então tá. Até daqui a pouquinho, gente.